Hello, gentes. O dar e receber, o famoso dar e receber. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Estamos começando, abrindo uma super live agora. Eu resolvi fazer essa conversa hoje, porque tem tanta coisa equivocada nisso. As pessoas... Você sabe que é uma grande lei do amor, né? É uma lei importantíssima, mas existe a lei da alma e existe a lei do espírito. Quero falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco eu vou fazer alguns atendimentos via cartas. O que eu estou fazendo aqui, né? Estou criando uma reciprocidade com todos vocês. É dar e tomar de vocês, né? Dando e recebendo. Estou dando um conteúdo e vou receber o que de vocês? A atenção, o interesse, né? A audiência, o compartilhamento, a vontade, por exemplo, de seguir num processo. Tudo isso faz parte. Olha meu Instagram, meu WhatsApp aqui. Pi, 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 pi. Então, assim, estamos começando. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente faz essas lives no Instagram, começa essas lives no Instagram. Às vezes, hoje eu nem avisei direito, né? Para aumentar o fluxo de dar e receber mesmo, né? De prosperidade entre as pessoas. Entre níveis de consciência. É preciso ter consciência. Se a gente não tem consciência, o que acontece? A gente vive na nossa maior escassez. Todos nós nascemos numa escassez. Seja escassez de amor, seja escassez de relacionamento, seja escassez de vida. Que tipo de escassez que você nasceu aí? Então, se conecta um pouquinho. Sente um pouquinho essa energia que você passou durante o dia aí. Eu não sei qual cidade você está, mas hoje choveu na minha cidade. Teve uma chuva linda. Então, vou pedir para enviar amor incondicional. Estamos abrindo essa live agora. Não avisei, comecei. E comecei por quê, gente? Vou explicar uma coisa para vocês. Quando as pessoas falam muito de caminho de autoconhecimento, todo o processo de autoconhecimento, ele passa por fases, né? Ele passa por uma alma que ganha força, é uma alma que atravessa. E essa alma atravessa no silêncio, no próprio silêncio, né? E eu tava hoje assim, pensando, falava, gente, eu tenho que fazer live hoje, eu tenho que fazer uma live hoje. E eu tava, oi Mar, seja bem-vinda, você melhorou? E eu tava hoje sem energia, totalmente sem energia. Eu acho que é desse calor, né? Tava muito seco aqui. E o campo vai atrapalhando assim, sabe? Muito seco, um período... Vou menstruar assim, tô para menstruar nos próximos dias. É isso aí, atravessa seu processo. E eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer essa live? Daí eu falei para as meninas, não divulga, que pode ser que eu cancele a live. E não deixei ninguém divulgar. E daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir a live porque eu preciso colocar energia para circular, que quando a gente coloca energia para circular, a gente melhora.
existe um aspecto que a gente fala que se chama neutrinos. Neutrinos, eu queria que vocês entendessem, é um negócio meio complexo. São moléculas que vão andando no universo de formas, pensamentos, e a gente vai captando essas formas, pensamentos, e elas vão compactando nos nossos pensamentos. E às vezes a gente tem pensamentos muito obsessivos, muito negativos, e a gente precisa se colocar em movimento para que esses pensamentos saiam do nosso campo. Quem é muito gerador de energia tem que saber lidar com a sua frustração, com a sua amargura, porque são sentimentos que vão entrando no nosso campo e a gente vai sendo acometido por eles, que vêm das outras pessoas. E assim, o equilíbrio do dar e receber, ele não é um movimento, por exemplo, gente, que a gente faz e o outro já volta rapidinho. O movimento de dar e receber é assim, ó. Ele é um sobe... Oi, Camila, seja bem-vinda. Ele é um sobe e desce. Sobe e desce. Então, por exemplo, esse mês que passou, eu dando meu depoimento aqui, foi um mês que eu dei demais, que eu fiz demais, né? E eu fiquei exaurida. Olha só como isso é importante para o tema da live. E eu fiquei exaurida. Então, assim, eu tenho evitado nessa semana grandes movimentos para poder compensar a energia. Se a gente não compensa, não resguarda energia, você gasta demais energia e ninguém compensa. E quais são as formas de você ser recompensada da energia que você deu, né? O próprio universo te compensa, você pode ser compensada financeiramente, você pode ser compensada amorosamente, você pode ser recompensada com um descanso que você mesma se dá, ou você pode ser compensada por grandes surpresas. Mas a gente não sabe quando que vai receber isso. Isso serve também para relacionamento, para tudo. Por isso que é importante, gente, nós fazermos os movimentos com a pura intenção. Esse é o tema da live de hoje, é o dar e receber. Qual a intenção? Pura intenção. Qual a minha intenção hoje aqui na live para vocês que estão aqui? Pura intenção de levar um pouco mais de consciência, de me colocar em movimento hoje. Por quê? Porque eu estava resguardando energia e não estava me fazendo bem. Olha só, não estava me fazendo bem. Como eu disse, quando a gente fica muito tempo parado, a gente começa a captar umas energias que tem no ar aí e isso não nos faz bem. Então, a gente precisa se colocar em movimento, né, para expandir. O que foi o meu raciocínio? Eu dei demais, eu vou menstruar, falei, preciso fazer um pouco de resguardo. Vou dar uma parada, vou dar uma descansada, vou dar uma relaxada. E aí, gente, comecei a cair no buraco. No buraco do quê? De quando você está andando igual na corda bamba, se você parar, você cai. Então, você precisa se manter ativo em movimento. Não é que é parar de trabalhar, é movimento de dar. Entendeu? Como é que vocês estão aí em níveis de relacionamento sobre dar e receber? Deixa eu colocar aqui. Dar e receber. E, gente, o dar e receber e tudo que a gente faz na vida, eu que trabalho com espiritualidade, assim, a gente é testado no ego o tempo todo. E agora que, nossa, a humanidade está mudando, né? Está transicionando de mentalidade, vocês também vão sentir. Aquela artimanha que vocês usavam antes não funciona mais. O dar também não é ser besta. Dar também não é ser besta. Presta atenção nisso que eu vou falar. O dar e receber, ele é um movimento de abundância,
mas ele não é um movimento de inocência. Então, por exemplo, numa relação de casal, tem uma história. Ontem eu estava no grupo de leitura, que eu faço parte do grupo de estudo do pessoal do Bert Hellinger, né? Dos pupilos de Bert Hellinger. Eu não tive a honra de chegar perto dele, mas eu chego perto dos pupilos de Bert Hellinger. E para mim, assim, é um grande aprendizado. Me sinto bem pequenininha perto desses bambambãs que sabem tudo de constelação. E a gente estava lendo o livro O Amor à Segunda Vista. Nesse livro, existe um episódio de uma esposa, e eu já atendi vários casos de constelação assim, e isso aconteceu comigo, por isso que eu me identifico, por isso que eu estou contando também. Olha só o que aconteceu nessa história. A mulher, ela que sustentava a casa. Eu tenho aulas gravadas dentro do Lua Cheia sobre isso, porque esse é o meu testemunho, isso que faz parte da minha história, isso me identifica e tudo mais. Ela pagava o mestrado do marido. O mestrado era pago. Ela que trabalhava o dia inteiro fora. E ele nunca terminava aquele mestrado, era aquele mestrado que enrolava, que se enrolava, era um mestrado que não acabava nunca. E era a esposa que sustentava aquela casa. E o cara cuidava dos filhos, mas ela sobrecarregada. Acho que era um mestrado que não é igual aqui no Brasil, né, de 2, 3 anos, era um mestrado mais longo, fora do Brasil. E o Bert Hellinger falava assim, e quando que você vai acabar esse mestrado? Ele falou assim, não tem previsão. E quando que você vai assumir as finanças dessa casa? Não tem previsão. E ele disse assim, então seu casamento vai acabar. E a mulher, ela pagava o mestrado para o marido porque ela fazia aquilo na pura intenção, no puro amor para ele. Mesmo assim, ele se sentiu em dívida com ela. Porque, gente, dentro de uma relação de casal, não é sobre o homem ser provedor e a mulher não ser, mas é o homem o mais forte para poder colocar a cara maior no mundo. Então, essas situações, elas podem ocorrer em momentos temporários. E eles foram constelar esse casal, esse homem estava emaranhado, né, com a família dele, com a questão com a mãe dele, questão com o pai dele. Ele não tomava frente de trabalho por uma questão de medo, de receio de trabalhar, tinha medo de trabalhar. Então ele se boicotava atrás do mestrado para evitar tomar a frente da família, tomar a frente do trabalho. E ele ficava lá se boicotando nisso e a mulher sustentando. Só que nesse jogo, ele causava nela uma ofensa muito grande. Então, ele não olhava para ela, não olhava para os filhos e só olhava para ele mesmo. É o que a gente fala do homem estar emaranhado. Qual foi a solução? Ele se aproximar da família dele, ela se aproximar da família dela e os dois se fortalecerem e ele pedir perdão a ela. Só que o perdão dele não foi ele, me perdoa, eu te honro grandiosamente. No fundo, dentro do coração desse homem, havia um orgulho por ele fazê-la se sacrificar por ele. Então, ela se sacrificava por ele e ele não saía do ato de covardia. E aqui eu quero dizer para vocês, gente, que vocês que estão em algum posicionamento de sacrifício, o sacrifício ele só é válido quando você tem uma motivação espiritual. Eu já fiz vários atos de sacrifício e realmente a nossa alma se enobrece, nosso espírito se eleva com muita oração, com muito jejum, com muitas práticas. Mas isso se sustenta por um período. Depois desse período de movimentação espiritual,
A alma pede equilíbrio do dar e do receber. Então, vamos supor que você está sendo traída aí. Vê se agora voltou. Obrigada por avisarem. Voltou, gente? Voltou, voltou. Voltou. Agora voltou, né? Ai, que bom. É que deve ter desligado. Então, o que eu peço para vocês? Quando vocês estão emaranhadas, com olhar cego, obrigada meninas, com olhar cego sobre alguma coisa, sobre tentando buscar amor da mãe ainda. Eu vou falar, né, firme. Ainda esperando o amor da mãe. Acabei de postar nos meus stories aqui a Luana Piovani recebendo. Resolvido. Resolvido? Acabou a bateria, foi isso. Eu gravei tava fazendo a live com o microfone e acabou a bateria. Melhorou, gente? Me deem um feedback. Marca, Milita, Lu, me responde se melhorou. Raul, melhorou? Eu acredito que agora melhorou, né? Então tá bom. Ai, que bom. Então, assim, o que vocês podem fazer de melhor pelas outras pessoas, pelo seu parceiro, é sair do emaranhado. Todos nós temos emaranhados muito graves. Todos nós estamos sob algum tipo de compensação. Uma coisa é compensação, outra coisa é emaranhado. Emaranhado é quando o fluxo de vida está interrompido, você está presa, você sente que não tem o fluir. Então, por exemplo, vou voltar ao raciocínio que eu estava. Eu fiz vários movimentos, vou explicar do sacrifício espiritual, Camila. Obrigada por ter me perguntado isso. Eu fiz vários movimentos, eu estava fazendo um movimento assim, na pura intenção do coração, né? Eu fiz alguns movimentos no mês passado na pura intenção do coração. Eu não esperei receber nada em troca, eu não fiz acordos financeiros para receber nada em troca, eu fiz na pura intenção do coração. Isso é um sacrifício espiritual. E o que aconteceu? Eu tive um tipo de uma exaustão depois. Eu tive uma exaustão. Essa exaustão não chegou a comprometer minha vida, não chegou a comprometer meu trabalho, não chegou a comprometer meus atendimentos, não chegou a comprometer nada, tá? Eu tô bem, tô aqui fazendo live e tudo mais. Mas eu precisei dar uma paradinha esta semana, reduzir a carga, fiquei mais quietinha porque eu senti que eu tava exaurida. Por quê, gente? Porque toda forma, toda boa intenção, mesmo sacrificial, ela vai ter uma descompensação. Falando em nível de relacionamento, é uma coisa que eu falo para vocês fazerem. Vamos supor que seu marido está te traindo.
você sabe que ele está te traindo. Segundo a lei do dar e receber, você deveria puni-lo. De que forma? Ou traindo também, para equilibrar a balança, né? Você descobre que ele tá com uma amante. Aí você vai lá e deixa ele saber que você tá conversando com algum outro homem. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando para vocês fazerem isso. Dificilmente as mulheres fazem isso. Ou você faz uma grande viagem para compensar esse ato dele. No entanto, existem algumas mulheres que entram em sacrifício espiritual. O que é isso? Deus, esse homem está perdido. Almas mais sábias entendem essa postura e falam assim: esse homem está perdido, vou começar a cuidar dele. Ele está perdido. A alma dele está em perigo, então eu vou começar a cuidar dele. E essa mulher começa a servir esse homem, né? Com atos de afeto, com elogios, com carinho, não se preocupando se ele tá com a amante ou não corrigindo, não criticando. Esse é um ato de total entrega espiritual. Vai chegar um momento que ela vai se exaurir. Vai chegar um momento que vai haver exaustão. Por isso que a gente fala que esse tipo de ato precisa ser carregado por uma força maior que guia essa mulher, por uma força espiritual. Eu coloquei o exemplo da mulher, coisa mais... Olha, gente, eu me sinto tão pequena quando eu vejo essas coisas. Esse post do Frei Gilson foi o que nutriu a minha energia hoje e fez eu estar aqui na live para vocês hoje, me doando aqui. Lembra que eu falei que eu tava com pensamentos, que eu tava captando esses neutrinos do campo, não tava me fazendo bem, tomei banho. Na hora que eu vi essa imagem, uma mãe que segurou uma gestação do casalzinho de gêmeos unidos pelo coração. Todo mundo falava para ela interromper a gestação. Todo mundo falava para ela interromper a gestação. Ela foi na oração do Frei e ela não quis interromper. Os bebês nasceram. Falaram que quando ia nascer ia durar alguns minutos. Os bebês duraram horas. Ela entendeu aquilo como uma graça e as crianças faleceram. Então, quando eu vejo esse tipo de emaranhado, eu me sinto, gente, primeiro que agraciada demais. Porque uma alma, para suportar uma situação como essa, uma perda dessa, uma dor dessa, é o que a gente fala, que a própria dor conforta a pessoa. A dor é tão grande, que ela é sustentada pela própria dor. É uma dor tão dilacerante que a dor carrega a pessoa. Então, isso é um ato de sacrifício. É um ato de sacrifício. Uma mulher que fala assim, eu não vou fazer um parto normal porque dói. Ela está numa postura egoísta, gente. É disso que eu tô falando, né? Eu tô falando aqui de equilíbrio de dar e receber. E quando nós vamos pro sacrifício, que às vezes a sua alma, a minha alma, precisa de um pouco mais de sacrifício. Por quem? Por você mesma. O sacrifício, às vezes, te faz ganhar em virtudes. Eu já fiz isso várias vezes, assim. Né? E eu falava assim, e foi um chamado do Espírito. Não adianta eu falar isso para vocês e vocês acharem bonitinho, hoje eu vou me sacrificar. Não, não é por isso. É uma coisa que é um chamado do Espírito e te traz uma alegria imensa quando o que você está fazendo é uma loucura do Espírito, é uma loucura da sua cabeça, uma loucura que ninguém vai te apoiar, mas é um movimento interno entre você e Deus. É um ato de sacrifício por algo e por um amor a algo maior.
Então, esse amor ao marido, por exemplo, que traiu, é um amor sacrificial, é um amor do espírito que o Bert Hellinger fala. Eu não estou movida pelo dar e receber, eu estou movida por algo maior. Entende? Eu estou movida por algo maior. Que os animais fazem isso assim. Gente, quando eu chego para um cavalo, por exemplo, e falo para ele, eu não sei se vocês viram o meu vídeo, você concorda em ajudar, em servir no campo? Eles entendem o que eu falo. Não é a alma deles que está se sacrificando pela gente. É o espírito deles, né? Os cavalos estão unidos ao grande espírito. E daí a gente vai... Ai, gente, eu vou chorar. Eu vou chorar. E a gente vai se sentindo tão pequenininho, com a grandeza, né, de um ser daquele tamanho, que fala assim. Ele fala assim. Vocês estão entendendo? Sabe por que eu me emociono? Vou contar a história pra vocês. Por que eu comecei a trabalhar com cavalo? Tem mais ou menos uns 2 anos, eu não sei se eu já contei essa história, mas tem mais ou menos uns 2 anos, eu tava fazendo um programa de TV e eu tava conectada, né, com o pessoal dos cavalos e tudo mais, achando bonita aquela coisa dos cavalos. Eu sempre, né, lidei com cavalo desde criança, mas nunca tinha aquele encantamento. Depois eu caí, daí nunca mais dei bola. E aí comecei a ouvir as coisas dos cavalos e tal. Sempre soube de constelação como cavalo, mas nunca me aproximei disso. E a gente foi num Aras, porque eu ia fazer um programa de TV com um desafio de pessoas que teriam que se aproximar de cavalos. Essa era a prova. Se eles se aproximassem dos cavalos, eles conseguiriam testar a capacidade das pessoas, dos clientes chegarem perto deles. Eu estava fazendo na época um reality, isso já tem quase 3 anos. As pessoas, né, saber se eles tinham um poder de empatia, um poder de clientes, de encantamento com os clientes, né? Se eles se aproximassem dos cavalos e os cavalos não fugissem, significava que eles estavam bons de atrair clientes. E eu fui nesse Aras, tem fotos, né? Eu vivo divulgando essas fotos. E o seu Paulo virou pra mim e falou assim, né? Seu Polaco, na verdade, Paulo Polaco. Falou, vem aqui. Me mostrou os garanhões, aquela coisa toda bonita, tananana. Falou, vem aqui. Agora abraça esse cavalo. Gente, na hora que eu abracei o cavalo, meu coração fez assim, nossa! E assim, eu já era terapeuta, já era teta healer, já tinha feito cura do coração, do cardíaco milhões de vezes. Já tinha feito 1000 coisas, canto do coração. Eu já tinha feito assim, tudo quanto é coisas, todas as ferramentas que vocês podem imaginar. Então, quando eu tive essa experiência e eu senti o coração do cavalo, eu falei, gente, isso é grandioso demais. E daí eu comecei a aplicar isso nas próprias alunas, tanto online quanto no presencial. E elas também sentiram, e depois eu comecei a trabalhar eu mesma com os cavalos. E os próprios cavalos me ajudaram na recuperação, andando a cavalo, ajudaram na recuperação dos meus traumas, trauma de infância, trauma de ter caído e sofrido acidente, trauma de cair e bater no ferro por conta do acidente que eu tinha sofrido há 3 anos. Então, e daí eu me senti segura de pedir para os cavalos fazerem um movimento de cavalos, de movimentos de constelação, os cavalos que eu andava. E aí eu ia para a hípica todos os domingos, todo sábado e domingo, e pedia para eles fazerem movimentos comigo. E eles respondiam. A troco do quê? É um ato de servir. É um ato do espírito. Os cavalos não recebem nada para isso. Eles já receberam o que eles têm para receber, que é comida, cuidados. Então é sobre isso, gente, que tem um equilíbrio de dar e receber. Nós precisamos entender. Vamos supor que você gosta de alguém e essa pessoa não te dá atenção. Entre no movimento sacrificial.
Entre no movimento do espírito e faça um movimento até essa pessoa. Para constranger o coração dessa pessoa, para demonstrar o amor que você tem por essa pessoa. Mas vai chegar um momento em que você vai plantar, e daí você vai buscar o receber. Você vai buscar o equilíbrio. O que eu estou querendo dizer? Que os movimentos sacrificiais, os movimentos do espírito, eles têm tempos determinados. No real, a gente tem que trabalhar o dar e receber. O movimento do espírito não é uma empatia, prestem atenção, não é uma empatia, não é dó, não é por dó, não é por caridade, é por um amor maior, é por algo maior. E o movimento do espírito, ele é guiado por quem tem mais. Então não te falta. Às vezes você dá muito além do que você tem, por isso que exaure. Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando pra vocês? Quero feedback de vocês agora. Ui! Tá fazendo sentido? É por isso que eu abri essa live hoje sobre dar e receber, porque assim, as minhas lives, elas têm umas conversas tão profundas, né? Tão profunda. Mas é isso, eu tô preparando uma turma pra profundidade. Esse amor sacrificial, ele pode ser assim também. Criador, Deus, eu gosto do fulano, eu vou me sacrificar mais um pouco. Me mostra que tipo de sacrifício que eu posso fazer para que o coração dessa pessoa se padeça. Um pai que está doente, gente, e o filho cuida desse pai, muitas vezes precisa ser um sacrifício. Não tem como equilibrar essa relação com o pai e com a mãe doente. Não tem. A mãe já transbordou e o pai já deu muito. Tá entendendo? Mas o que eu queria tocar no coração de vocês é que se vocês estão emaranhadas com alguma coisa, se vocês ainda estão presas lá na sua criança ferida, lá na sua carência, esperando receber amor da mãe, amor do pai, julgando o pai, julgando a mãe, você ainda, eu vou falar de uma forma bem amorosa, você ainda faz o seu parceiro ter um amor sacrificial por você. Principalmente as mulheres. Por quê? Porque uma mulher precisa estar inteira pro parceiro. E é uma entrega de alma que a gente fala assim: eu tomo tudo que vem de você, tudo que vem de você. Não tem condicional. Para o equilíbrio de dar e receber funcionar eu tomo tudo que vem de você e tudo que guia você. Então, o que guia seu marido? É o vício no álcool? É a jogatina no fim de semana? É o fanatismo no futebol? É a dívida dele? É a imaturidade dele? Eu tomo você e tudo que guia você. Aquela mulher teve uma outra história de uma paciente, gente. Por que eu tô falando isso? Teve a história de uma paciente que ela pagava a faculdade pro marido, sustentava a casa, pagou faculdade de medicina pro marido. Medicina ou odontologia, perdão. Sustentava a casa, pagava a faculdade de odontologia, o marido traiu ela. E ela foi pro chão, assim. Ela foi pro chão. Mas por que ele traiu ela? Vocês sabem por quê? Porque ele não se sentia homem. Em que situação? Um homem que não tem a capacidade de compensar o que uma mulher faz muito por ele, ele acaba provocando algo para que esse relacionamento se desfaça. Então, se você também está recebendo muito do seu parceiro, toma cuidado, porque isso faz com que vocês se separem. Quando você recebe demais, um sempre vai dar um jeito de ir embora, de machucar o outro para
suportar o tanto que recebe. Por isso que eu digo, quando faz, se você faz muito, que seja num período e por uma situação sacrificial, movida pelo amor do Espírito. O que é o amor do Espírito? É Deus, gente. É algo maior te guiando. A única pessoa que suporta sacrifício na nossa vida são os filhos. Os filhos suportam o sacrifício dos pais. Até um período, depois eles começam a pisar na bola, porque todo filho também precisa de limite. Então, o amor precisa de equilíbrio do dar e receber. A melhor forma de você equilibrar o dar e receber é você cuidar da sua vida. De que forma que eu cuido da minha vida? Faça coisas que alegrem seu coração. Ellen, se o outro não deixa, se o outro que é o imaturo, eu tenho um paciente que o marido não deixa a mulher fazer as coisas, que o marido não deixa a mulher livre, que o marido é o carente. Ela aos poucos precisa falar para ele e se sacrificar por ele, fazer um pouquinho mais por ele, e ele se sentindo amado, ela se volta para a vida dela. E ela falar para ele, você precisa se cuidar, você precisa cuidar das suas coisas, você precisa ter vida própria, porque, gente, nós só nos tornamos interessantes para os nossos parceiros quando a gente tem uma vida interessante. Nós só nos tornamos desejáveis para o nosso parceiro quando a gente tem uma vida que a gente deseja. Não é sobre estar com o cabelo arrumadinho, presinho, bonitinha. É também fazer coisas que nos dão satisfação. Que seja um crochê, cuidar de um cachorro, eu não sei. Faça coisas que a sua alma brilhe. Isso faz com que seu parceiro te admire mais. E isso equilibra o dar e receber. O que eu quero dizer? Para de ser um peso para o seu marido. Ai, Ellen, não fala assim. Falei. Pronto, falei. Pesou demais? Foi dura demais? Ai, meu Deus. E por que a gente é um peso, gente? Porque a gente não recebeu amor na infância. Então a gente tem problema disso, a gente tem problema daquilo. E aí a gente reclama pro marido aquilo. E buzina na cabeça deles o tempo todo. E buzina na cabeça da mãe. E buzina na cabeça dos irmãos. Para de ser um peso na vida das pessoas. Tem uma vida que você se satisfaz, uma vida interessante. Se coloque em movimento, vai fazer as coisas, né? Eu não disse pra vocês que eu comecei a captar um monte de pensamento ruim. Falei, gente, preciso me colocar em movimento, preciso doar de novo. Por quê? Porque eu já estava perdendo energia do campo, do meu campo. Dúvidas, que eu vou tirar cartinha pra vocês. Eu acho que eu vou mudar as lives para as quartas-feiras quando eu fizer, gente. Quero dizer que como que tá funcionando o meu trabalho? Agora você entra num processo de mentoria junto comigo de 40 dias, de 5 meses ou 10 meses. As de 5 meses a 10 meses a gente faz constelação individual, faz constelação com cavalos, que é essa expansão do coração, seja online ou presencial. E esse movimento aqui, né, das lives, é um movimento assim, que antes eu tinha muito certinho, né, a gente tinha um grupo fixo de lives, e hoje eu me permito abrir a live quando eu estou nesse transbordo. Hoje eu tô no transbordo, aí eu faço. Aí ontem eu tava transbordando, hoje tive uma quedinha de energia, aí eu falei, não vou fazer. Aí eu tô aqui fazendo, mantendo minha palavra. E é assim, gente, né? Eu queria que vocês prestassem atenção quem canta uma vida
muito perfeita, porque o crescimento espiritual nosso, ele passa, né? Primeiro a gente é um serzinho, né, que começa a olhar para o conhecimento, você começa a carregar o conhecimento, e daí você começa a entender aquele conhecimento que você está recebendo, e daí você precisa suportar aquele conhecimento, ele começa a te transformar. Essas coisas que eu falo aqui, para quem foi difícil ouvir, né? Ela vai semeando, esse conhecimento vai semeando na sua alma. Nem sempre ele traz conforto, às vezes ele traz confrontamento, né? Ele não deixa de ser uma semente, porque ele também confronta. E depois desse confronto, a alma vai como se fosse um diafragma que respira, encurta e expande, encurta e expande. Você vai ter crises de mau humor, crises, o corpo, né? O corpo pode fazer algumas reações. A Marcela tá aqui sem voz, é minha aluna. O corpo dela fez reações, né? Por quê? Porque não conseguiu digerir o conhecimento que recebeu, veio para o corpo vai dar conta de lidar com essa situação, ele vai, aí ele faz um conflito e depois vai sarar. E é assim que a gente cresce. Diz que um bebê até os 2 anos, gente, tem 2.000 gripes, porque ele tá curando o parto, a gravidez, o momento da concepção, a gestação e o parto da mãe. Cada gripe da criança é uma sensação de desvalor até os 2 anos. Então, por isso que a gente fala, né? Dá muito mamar, dá peito pro filho para evitar gripes. Na verdade, não é o peito só. Lógico que o leite materno ajuda, mas não é só o leite materno, é o contato com a mãe que cura o amor, né? O desvalor que o bebê recebeu da mãe na gestação. Olha como a gente é um ser profundo. E assim, o bebê suportou aquilo sozinho, dentro da barriga, suportou os momentos de ausência da mãe, ali, pequenininho, sozinho. Queira ou não queira, existe um momento que a gente suporta as coisas sozinho. E a gente precisa aprender a suportar também, atravessar essas nossas sombras escuras sozinhos. Não tem jeito. Tá fazendo aí uma conversa boa na cabecinha de vocês? Então, minha flor. E assim, isso fica pesado, sabe, Lana? É pesado porque você não tá cobrando dele. Você tá cobrando, sabe de quem, minha flor? Do seu pai. Ellen, não fala isso. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, de verdade. É lógico que a gente tem que ter compromisso, né? Mas o nosso marido não nos deve nada. O nosso marido, ele é reflexo do que você plantou. Ai. Ai. Então assim, se você plantou, você vai receber. Planta amor, planta leveza, um coração amargo, um coração carente que todos nós temos, sabe? É normal, viu, Ilana? É normal você ter isso, né? Tem que trabalhar, minha flor, não tem. Nós nascemos nesse lugar, só que a maravilha da vida é não ficar nesse lugar. Qual que é a promessa? Vai, né, para a terra que corre leite e mel. Essa é a promessa. A promessa não é o deserto, a secura que você nasceu. A promessa é a terra que corre leite e mel. E nós construímos essa terra que corre leite e mel. Independente da onde você nasceu. Cada um no seu tempo, vocês vão chegando, né? Por enquanto vocês estão só rodeando. E assim, vocês rodeiam, eu vou semeando no coração de vocês, eu vou semeando no coração de vocês, vou semeando no coração de vocês. Mas chega um momento, gente, que para nós aumentarmos a consciência, a gente precisa fazer cura. Não tem jeito, você tem que atravessar o rio.
Enquanto você tá só colocando o pé na água fria, você gela e volta. Gela e volta. Dá aquele frisson e volta. Tem uma hora que você vai ter que sentir a água gelada no corpo inteiro. Não tem, gente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O que vocês... o que eu posso dizer? Faça o caminho com quem passou por ele. Com quem atravessou e que te dê a segurança de dizer assim, olha, você não vai estar sozinha. Estamos aqui. É muito fácil, gente. Quem faz processo na internet, grava a aula e fala, toma, compra as aulas aí e se vira, né? Por isso que desde o começo desse ano eu mudei os meus processos. Eu estou cada vez, eu sabia que isso ia me custar mais, mas eu estou mais presente, muito mais presente. Por quê? Porque as curas precisam de alguém que facilite o processo. E isso não é rápido. Tem gente que fala assim, nossa, ela em 10 meses... Gente, se vocês forem avaliar... O meu processo, nossa, sei lá, tem anos. Anos, é pouco. O que eu ofereço são 3 anos de caminhada comigo. Eu tenho um plano de 3 anos para vocês caminharem comigo. Né? Depois eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu tenho 3 anos de planejamento. Mas o meu caminhar tem muito mais tempo do que 3 anos. Eu resumi isso em 3. Mas porque não é fácil, eu não posso chegar pra você e abrir a sua alma e falar, muda. Não posso falar pra você, Ilana, para de reclamar. Porque a sua dor é real, a sua dor é latente, ela é real. E quando você toma consciência da dor, mas não trata ela, quando ela volta, você volta a reclamar. Você vai voltar a criticar seu parceiro. Então, quando que eu paro de criticar o parceiro? Quando 2 coisas acontecem. Quando eu tomo consciência e a dor que me faz criticar é tirada de dentro de mim. E, gente, isso é processo. Não é rápido. Demora. É processo. Quanto mais tempo você demora para começar, mais tempo você demora para terminar. Vou tirar uma carta... eu tirei carta pra Ilana semana passada, eu não lembro. Vou tirar carta pra quem tá novita aqui. Eu não lembro se a Ilana tava aqui. Vou tirar pra você, Ilana. Disso que você falou. Olha o que apareceu pra você, ó. Eu estava confuso. Veja se faz sentido. Acolhe essa frase. Deixa sua alma digerir ela. Sente com o coração. Eu vou agora saber com quem que tem relação com isso. Aqui sai, todos pertencem. Provavelmente, Lana, no seu sistema familiar, existem algumas pessoas excluídas. E a gente fala que existem sentimentos emprestados. Isso é uma coisa muito sutil, assim. Vou tentar te explicar um princípio da constelação, uma das leis do amor. Vamos supor que a sua família é seu pai, você e sua mãe. Aí você descobre que tem irmãos bastardos, irmãs bastardas, seu pai teve outros relacionamentos, sua mãe teve outros relacionamentos, né? Tem outros filhos por aí, tem outros casamentos por aí, e você não considera que isso poderia estar te impactando. Sim, isso te impacta. Isso mexe com você. E essa confusão do que você é, do que você pensa, de quem você é essa coisa que perturba a sua mente, é que muitas vezes existem pessoas na família que estão excluídas. A gente precisa integrar todo mundo, colocar todo mundo em ordem, né? E falar, todo mundo pertence. Porque essa carta que saiu pra você, todos pertencem. Então, faz sentido isso pra você? Com a sua história? Eu lembro vagamente que você me contou algumas coisas, mas é muito melhor você falar, né?
do que eu trazer aqui para você. É isso. E isso dá muita confusão, porque a gente pega sentimentos emprestados das pessoas da família, a gente não sabe por que a gente sente o que a gente sente. E não é nosso. É a dor de alguém. Então, às vezes, você tá cobrando o amor de uma pessoa, e quem tá cobrando esse amor, na verdade, é um irmão, é uma irmã. E você tá fazendo o papel desse irmão ou dessa irmã. Porque é um amor tão grande. A gente tem amor pelos excluídos. Ninguém se dá conta disso, mas a gente tem. Ui. Né? Então, constelação, gente, é uma coisa muito profunda, assim, né? Muito ampla, muito fina. Ela é uma técnica muito fina. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem resolver a vida delas para ontem. Não. Deixa sair, então, Ilana. Que bom. E é isso, gente. É uma carta que abre a alma da pessoa. Abre a alma da pessoa. Isso é constelação. Não precisa de muito. Isso é campo, né? Respira fundo. Permita que a sua alma acolha todos esses sentimentos, toda essa dor. Né? E permita também, minha florzinha, que seu pai e sua mãe sejam quem eles foram. É tão bonito, gente, quando a gente olha para o pai e para a mãe assim e consegue enxergar e sentir amor por eles, sem cobrar nada, mas ver aquela pequenez daquele ser humano que não deu conta de muita coisa, mas ao mesmo tempo deu conta de muita coisa, né? Deu conta de você, deu conta de todas as suas capacidades, deu conta de toda a sua inteligência, deu conta de toda a sua perfeição, deu conta da sua descendência, porque a vida chegou pra frente, você já tem filhos, a vida se fez com tudo isso, sabe? Se você olhar, eles nasceram numa subcondição. Eu sempre falo, né? Minha mãe cresceu numa subcondição. Meu pai cresceu numa subcondição. De quê? De acesso à inteligência, acesso à escola, acesso a tudo. E eles deram conta. A história da minha mãe, né? Eu vejo, hoje eu entendo ela de todas as coisas, assim, né? E eu falo, tomar o nosso pai e a nossa mãe, eles são perfeitos a gente, inclusive ao que nos faltou. Então, assim, durante muito tempo eu falava assim, gente, minha mãe, por exemplo, não era uma mãe de dar colo, né? E hoje eu tô aqui, trabalho com toque, com amor. Por quê? Porque se eu não tivesse entendido a falta de um colo, como é que eu ia entender o que era a sua dor? Eu escolhi esse caminho para ser esse ser que eu sou hoje, porque isso reverbera na minha alma. Se vocês me colocassem num banco, eu ia morrer de tédio. Se vocês me colocassem, por exemplo, dentro de uma repartição pública, igual a Marcela trabalha, com excelência, gente, eu ia pular do prédio. Então, assim, eu nasci exatamente na dor e no amor que eu precisava. Assim vocês. Vocês estão entendendo? Só que a alma não consegue entender isso, porque a alma sente falta. E daí vocês vão perceber que vocês vão caminhando, né? Vai fazendo o caminho, E daí a alma vai expandindo assim. Aí você olha para sua mãe e pro seu pai assim, com a alma de gente grande já, e você fala assim, caramba, cara, como eles são grandiosos. Que baita pai, que baita mãe que eu tive. Gente, a alma da gente cresce assim, ó. Você fica imensa. Sem a mãe, tem que fazer pote de frutinha igual a Luana Piovani.
É quanto mais força na alma a gente tem, mais a gente consegue olhar para o pai e para a mãe e falar como eles são grandes. Quanto mais desafios eu consigo ultrapassar, eu consigo ver como meu pai e minha mãe foram grandiosos. Quanto mais vida eu consigo empurrar para frente, nossa, dentro da imperfeição daquele ser humano que me deu a vida, eles foram muito perfeitos, eles foram muito grandiosos. Sabe? Então, e assim, vamos mais, gente. A minha mãe foi gestada dentro da casa da sogra. A minha avó paterna, olha só, ela ridicava comida para minha avó, grávida. Então, minha avó passou fome na gestação da minha mãe. E daí, hoje, eu falo de constelação familiar, de família. Então, assim, tô aqui, a bisneta dela falando, vó, obrigada por você me mostrar tamanha escassez, tamanha miséria, porque hoje eu falo de abundância. Hoje eu falo de fartura, de abundância de amor. Hoje eu falo, né? Assim, uma das coisas que mais me toca é falar de gestação, de cuidar da gestação. Porque se minha mãe não tivesse sofrido na gestação da minha avó, eu não ia entender a importância de uma gestação, a importância de uma equipe de apoio numa gestação, a importância do que o bebê recebe de prints na gestação. Né? Então, gente, tudo isso é do sistema. E lá, esse reconhecer, ele tem que ser lá dentro da alma. É bem pequenininho, assim. É assim, ó, não é aqui, é lá dentro. E para sair daqui, para caminhar até aqui, é um caminho. É um processo. Ai, ai. Vou tirar uma carta para todo mundo e pra gente encerrar. Né? Como é que vocês estão? Estão melhores do que quando vocês chegaram? Olha, gente, olha que carta linda. Falem isso pro pai de vocês, pra mãe de vocês. Fala isso pro marido de vocês. Você tem me dado muito. Isso vai crescer no coração dele, no coração, não sei se tem homens aqui, no coração dela. Falem isso pro parceiro de vocês. Você tem me dado muito. Fala isso pra mãe. Você tem me dado muito. Isso muda seu campo. Fala isso para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que te auxiliam. Você tem me dado muito. Ó, né? Como o campo ilumina com essa frase. É isso, minha gente. Ilana, fala isso pro seu marido, viu? Você tem me dado muito. Isso vai nutrir o campo de vocês e vai limpar. Oh, Jussi, olha lá. Que bom te ver aqui, Jussinha. Um beijo pra você, meu amor. Tá tudo bem, viu, Jussi? Você escutou meu áudio, né? Está tudo bem. Guria, está tudo bem. Viu, guria? Ai, ai. Ai, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Uma semana abençoada. Querido Deus, vamos fazer uma prece agora. Vamos pedir por essa semana linda, por essa semana abençoada. Querido Criador, tudo que foi trabalhado hoje nesta live, gratidão pela oportunidade, gratidão por essas pessoas que estão aqui formando esse campo, gratidão pelo pai e pela mãe de cada uma, pela nossa egrégora maravilhosa, pelos projetos de cada uma, por todas as leis do amor, pelo equilíbrio de dar e receber. E por vocês terem me dado muito também nessa live. Se essa live te deu muito, eu vou deixar ela salva. Comenta essa frase. Você tem me dado muito e encaminha ela para alguém com um presente de gratidão.
Diga para essa pessoa que você vai mandar essa live, você tem me dado muito. Te juro, isso vai expandir o coração da pessoa. Eu que agradeço, gente. Um beijo, ó. Fiquem com Deus. Até a próxima.